Graças a Deus já estamos ao vivo aqui. Bem-vindo, abençoados. Muito bem-vindo ao nosso ministério Reconciliados em Graça. Ministério Reconciliados em Graça. Quero saudar todos os meus irmãos em Cristo, meus amigos do Facebook, no Brasil e no mundo inteiro. Eu te convido a ficar nesse vídeo até o final. Esse vídeo vai ser curtinho, no máximo 20 minutos, mas o tema é muito importante, é muito interessante o tema que nós vamos abordar hoje aqui. O diabo que Jesus matou, quem foi ou quem é o diabo que Jesus matou? É interessante esse tema, vai trazer luz ao teu entendimento. Já oro para que a mente de Cristo esteja ativada dentro de você, para que os olhos do seu entendimento seja iluminado, e porque você é um filho da livre, e o filho da livre, o eterno, não quer, não é do prazer do eterno que os filhos da livre seja preso por rudimento de religiões ou de denominações. Então, esse tema é muito importante. Fique até o final, não tire conclusões precipitadas. No final, se você gostar, aí você vai, se você amar o que você recebeu, perdão, você vai divulgar para todas as suas redes sociais, para todos os seus amigos. Se você gostar, eu estou trazendo de trás para frente. Se você gostar, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para o YouTube te avisar quando postarmos outros vídeos, outros temas, outros calqueios, né? Mas ao acessar a nossa plataforma, Ministério Reconciliados em Graça, deixa o seu like. Isso eu te peço encarecidamente, porque vai ajudar muito o nosso canal. O YouTube vai entender que as pessoas estão curtindo o nosso trabalho e vai divulgar para outras pessoas que não estão alcançando, né? O que você não conhece, não vai passar para elas, mas o YouTube se encarrega quando a gente deixa lá o nosso like. Agora sim, vamos voltar aqui. O diabo que foi morto por Jesus, quem era? Ou quem foi? Primeira coisa, meus queridos irmãos, para que você entenda, eu não falo mal de igreja nem de homem nenhum. Eu não falo mal de nada. O Evangelho de Cristo, que foi revelado a um homem, ao apóstolo Paulo, no terceiro céu, que as 14 epístolas, que vai de Romanos a Hebreu, denuncia, é ele que denuncia o sistema religioso do mundo inteiro. Por quê? Porque o sistema religioso, seja ele qual for, principalmente a igreja evangélica, principalmente no qual eu fiquei 30 anos ministrando lá, judaizando quem nunca foi judeu, levando uma comida vencida há 30 anos, principalmente o evangelho da circuncisão, que é essas denominações, entre aspas, chamadas de igreja, que nunca foram igreja. Igreja é você, a igreja de Cristo somos nós. Então o evangelho denuncia esses ensinamentos mentirosos, errôneo e escravizador, ameaçador. Fica até o final. Então, primeiro, esse diabo inventado pelas religiões nunca existiu. Eu digo e estou certo de que esse diabo é uma invenção que deu certo. Porque inventaram o papado de Roma nos anos 70, década de Cristo, depois da cruz, quando ele ficou com o mundo na mão, por conta da negligência do apóstolo Pedro com Paulo, ele fez a tradução do grego, do hebraico e do latim, do judaico, do hebraico e do latim, não, para o latim, e ele criou essa invenção que o diabo é um ser de cauda, com um tridente na mão, lançando fogo, e que mora num lago de fogo, e que está doido para levar as pessoas para lá, para onde ele mora. Isso é uma invenção que deu muito certo, porque eles andam, não sei quantos jatinhos, quase em cada país tem uma mansão de 15 milhões, anda em carro de ouro, nas custas das pessoas que estão sendo enganadas por eles. Enganadas. Lembra que eu vou
falar de novo, eu não estou criticando o homem, porque eu fiquei lá 30 anos falando essas coisas, escravizando as pessoas, ameaçando elas. É uma ameaça. Se você não vier tal dia, você está na mão do diabo. E as pessoas, para não ir para lá, para esse lago de fogo, morar com esse suposto Satanás, eles dão 1 milhão, 2 milhões, ele dá tudo que ele tem. E essa ameaça não para. Sai de uma fogueira, entra noutra. Sai de um propósito, entra noutro. Sai de um jejum, entra noutro. Sai de um negócio e já entra noutro. É isso que mantém os caixas cheios e as pessoas pobres. Por isso que é o Evangelho de Cristo que denuncia essas práticas errôneas, mentirosas e assassinas. Vamos lá. Vamos para o versículo que dá início a esse tema. Hebreu, na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo de número 2, o verso 14, diz assim: E visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte dele, na cruz, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem foi esse diabo que ele aniquilou? Meus queridos e amados irmãos, e toda a humanidade que vai ver esse vídeo. Esse vídeo está no YouTube. Primeira coisa, o diabo, ele nunca foi um ser espiritual. Porque se ele fosse um ser espiritual, como que ele tinha sido morto que um espírito não morre? O espírito é eterno. Já começa por aí. Mas vamos lá. Para que pela morte dele aniquilasse quem tinha o império da morte. Guarda essa palavra. O império da morte. Vai te ajudar a concluir lá na frente. Aniquilasse. Essa palavra aniquilar tá certa? Chega suave em você? Ou você tem dúvida? Aniquilar não pode ser outra coisa? Bem, eu vou aqui trazer duas ilustrações. Vamos criar aqui um personagem para no final você não ter dúvida dessa palavra aniquilar. Vamos dizer que você morava na roça, no sítio. E perto do sítio da sua família, tinha um sítio vizinho que tinha um seu João. E o seu João, ele era um homem de posse, um homem de bem, era bem financeiramente, mas tinha um filho, é uma ilustração, tá? Tinha um filho que tinha uma vida meia errônea, vamos dizer assim. Na linguagem do nordestino, era um tanto meio sem vergonha, não era de confiança. Entende, né? Mas você cansou da vida da roça e você foi para a cidade grande. E lá na cidade grande você adquiriu um emprego, você casou, você gerou uma família, hoje você vive um pouco bem. E você fala assim, vamos visitar meu tio que ainda mora no sítio? Vamos. Trocaram de carro no final desse ano, botaram a família dentro do carro, estão curtindo uma férias e voltaram no sítio. Chega no sítio, foi aquela festa, foi aquela alegria, etc, coisa e tal, e você vê todo mundo, mas não vê o filho do seu João. Vamos dizer que era o Manuel. E você pergunta para um primo seu, talvez, olha, eu vi o seu João, tá velhinho já, né? A Dona Maria já foi embora, não tá mais aqui. E o Manuel? O Manuel, você sabe que ele era meio, sei. Então, veio uns caras aqui e aniquilou o Manuel. O que você acha que fizeram com o Manuel? Deram 50 tiros no Manuel, então aniquilou. Fizeram dele uma peneira, né? É isso que no Nordeste fala. Aquele cara virou uma peneira. De tanto furo, né? A morte dele lá na cruz aniquilou o diabo. Fez do diabo uma peneira. Mas para uma outra palavra que nós vamos ler lá na frente, vou te contar uma segunda historiazinha. Fazer uma segunda ilustração. O mesmo Manuel, que o mesmo filho, aconteceu a mesma história, mas vamos levar para um outro lado agora. Aí você pergunta, cadê o filho do Manuel? Cadê o Pedro?
ou Paulo, sei lá. Aí fala assim, rapaz, viu uns caras aqui, deram cabo dele. Deram cabo dele. Deram fim a ele. Perdão. Chegou uns caras aí e deu fim a ele. Fizeram o que com ele mesmo? Estrangularam ele, cortaram o pescoço dele, deram fim a ele. Guarda essas duas palavras. Aniquilou e deram fim. Para eu te provar aqui quem foi o diabo que Cristo aniquilou com a sua morte. Vamos na carta de Paulo. Vamos na carta de Paulo aos Coríntios. Na segunda igreja, vamos dizer assim, né? Não é a segunda igreja, segunda carta de Paulo a Coríntios. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz aqui. 7. Se o ministério da morte, olha, é o ministério da morte. Então ele tinha o poder da morte, o império da morte, era o imperador da morte. E ele foi morto. Cristo aniquilou esse imperador da morte, esse império da morte. Aí diz assim, ó. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedra, quem era que mesmo? Que ministério foi que foi gravado em pedra? Tá captando? Tá entendendo? Se o ministério da morte, gravado com letra em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam filtrar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse transitória. Tá entendendo? O ministério da morte, o império da morte, o imperador da morte, ele tinha uma glória, mas ele estava gravado em letras de pedra. Então esse diabo não era um ser, era uma carta escrita. Sim, uma carta escrita em duas pedras, duas tábuas, que Moisés carregava ele. Agora olha o versículo 9. O 7 diz que ele era o império, o imperador da morte, que ele tinha o poder da morte. E o versículo 9 diz assim: porque o ministério da condenação. Então esse imperador, esse império, esse diabo, condenava as pessoas e matava elas. Julgavam, condenavam e matavam. Então ele era o inimigo do povo, ele era o inimigo das pessoas. Jesus matou o teu inimigo, que é o diabo. Eu até entendo na palavra, mas não é difícil de eu acreditar. É. Porque você aprendeu a defender o teu acusador. Você aprendeu que a lei de Moisés era favorável a você. Mas na verdade ela condenava e matava as pessoas. Lembra quando ele estava tão acostumado que quando Jesus pegava uma pessoa errada, ele pensava que ele ia morrer. Não, ele é o filho de Deus, então ele com certeza, se o Moisés me matava, imagina agora o dono. Se o empregado me matava, imagina o dono. Ele falava assim, eu não vim aqui para te matar. Eu não vim aqui para te condenar. Eu vim aqui matar quem queria te matar. Eu vim aqui para dar cabo, para aniquilar o teu adversário. Quem queria dar cabo de você. Compreende? Estão compreendendo? Então, esse é o diabo que Jesus matou. E a denominação não vai dizer que o diabo está morto. Porque se ela dizer que o diabo está morto, como que ela vai dizer se tu pegar o envelope do dízimo? Se tu não pegar o envelope do dízimo, o diabo está na tua porta com uma foice te esperando. Porque ele vai trazer uma gangue para comer os teus alimentos. Quando tu faz compra de 30 dias, não dá para chegar nem 15. Porque a gangue que ele traz com ele vai comer os teus alimentos, vai devorar o teu alimento. Como que ele vai dizer que a tua geladeira que queimou foi o diabo que queimou porque tu não desse o dízimo? Se ele pregar que o diabo está morto.
Compreende que esse diabo que ele apresenta é uma invenção que deu certo? O diabo, a origem do diabo não é no céu. A origem do diabo quer dizer acusador. O diabo quer dizer acusador. Essa é a origem da palavra diabo. Acusador, mentiroso e acusador. Mas, quando eles traduziram no ano 70, o papado de Roma, que traduziu do hebraico, do aramaico e do judaico para o latim, ele botou do jeito que ele quer ali, palavra que você nem tem, não sabe o que é, a não ser se você busque nos estudos antes disso, nos originais, que os pastores não fazem, eu não fazia, mas hoje eu faço, para trazer à luz ao teu entendimento o que significa diabo, que é acusador. Quem te acusa é um diabo na tua vida. E como a lei de Moisés acusava e matava, era o ministério da morte e da acusação. Mas, para concluir aqui, que esse calqueio, esse vídeo vai ter no máximo 20 minutos, e a gente já está aqui talvez com uns 15, não sei, 16 minutos já. Romanos 10:4. É rapidinho aqui, é só para trazer luz ao teu entendimento. 10:4 de Romanos, está aqui, ó. Porque o fim da lei é Cristo. Cristo deu fim à lei. Cristo matou a lei. O diabo que ele matou foi a lei de Moisés. Moisés era o Deus desse mundo que cega o entendimento dos incrédulos. Era Moisés. Não era Moisés o homem, era a lei de Moisés. Quando é lido Moisés, o véu cobre o teu entendimento para tu entender o que é isso aqui, ó. Então eles lêem uma coisa e pregam outra e tu acredita no que eles estão falando, porque o teu entendimento e o dele também está cego. O véu de Moisés está aqui quando se lê ele. Mas quando se vem para Cristo, o véu é tirado. Aí você se conhece como você é conhecido dele. E como que ele te conhece? Como um Deus nesse mundo. Um Deus num vaso de carne. Mas você se vê assim? Não. Você se vê miserável, desgraçado e pecador. Precisa da oração daquele homem. Você precisa da oração dele, não. Você só precisa saber quem você é para você mesmo dar ordem ou chamar a existência o que não existe. Não existe no mundo físico, mas no mundo invisível existe tudo que você precisa e tem. Aí você chama e ela vem para você. Quando você sabe que quando você é educado pelo Evangelho da Graça. Então, o fim da lei, ou seja, Cristo deu fim à lei, está aqui. Né? Eu não estou falando de invenção não, está aqui na Bíblia. Aqui, ó. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Você crê? O fim da lei, porque ele prega a lei para você. Cristo matou a lei, Cristo matou o teu acusador, Cristo matou o diabo. O diabo que Cristo aniquilou foi a lei. Cravando-a na cruz, tirando do meio de nós, Colossenses 2,14. As ordenanças da lei, Cristo cancelou, riscou o escrito da dívida que era contrária. Querido, é um convite do Eterno, de Cristo, para tu vir para a liberdade dos filhos e não ter mais medo desse diabo fantasiado, né? Essa fantasia, dizendo que ele vai te pegar quando ele não existe. Quando Cristo matou a lei, tu está livre da lei. O diabo não existe. Você se deixa levar pela essa fantasia se você quiser. Queridos, eu vos amo muito e a gente se vê numa outra oportunidade, no outro vídeo. A gente estamos junto.